A paz do Senhor, queridos irmãos. Estamos iniciando aqui uma nova lição, agora do ano 2025, que está sobre o título de Em Defesa da Fé Cristã. A primeira lição está sobre o título de Quando as heresias ameaçam a unidade da igreja. Aí a gente vai falar dentro de uma apologia, né, que é uma palavra grega, né, a gente vai trabalhar a apologética dessa palavra. E mostrar dentro da nossa igreja, no modo geral, que muitas heresias têm sido introduzidas dentro da nossa igreja. Precisamos, né, alertar os irmãos para que se intere e aprenda a palavra de Deus, para não entrar por esse caminho. Isso já acontece desde o tempo de Paulo, o apóstolo Pedro vai ensinar as igrejas a respeito disso, sobre os hereges que introduziram no meio da igreja. E a Bíblia vai falar também lá na primeira carta de João, no capítulo 2, no versículo 18 a seguir, a respeito de anticristo. E vai falar que saíram do nosso meio, né? Então tem muitos hereges que estão introduzidos em nosso meio, ensinando doutrina errada. Isso nós vamos aprender agora com essa lição. Essa lição é apenas uma lição introdutória, ela apenas vai abrir um leque para as outras 12 lições que estaremos estudando durante esse trimestre. Os objetivos dessa lição são 3, né? O primeiro objetivo é identificar as ameaças hereges que assolam a igreja de Cristo nos últimos dias, né? E o segundo objetivo é apresentar o conceito de apologética cristã também, né? E o terceiro e último é definir o que são as heresias. Então, esses são os objetivos dessa lição. A leitura bíblica em classe dessa lição está em dois lugares da nossa Bíblia. Está em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28 a 31. E depois em 1 Pedro, no capítulo 3, versículo 15 a 16. E também em 2 Pedro, no capítulo 2, versículo 1 a 3. O texto está em Judas 3, que diz assim: Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos, exortar-vos a batalha pela fé que uma vez foi dada aos santos. Judas 3. Lá a verdade prática está assim: heresias são crenças e práticas contrárias ao pensamento bíblico que distorce os pontos principais da doutrina bíblica, né? E lá no primeiro tópico desta lição está assim: as ameaças dos lobos vorazes ou devoradores, conforme a sua tradução. E a primeira parte desse tópico, que é o subtópico 1, diz assim: os cuidados pastorais. Aqui a Bíblia vai ensinar, em primeiro passo, o cuidado que o pastor tem que ter dentro da sua igreja, para que as heresias não venham ser introduzidas no meio dos crentes, para que eles não percam o foco principal, que é Cristo. As características que um pastor que está na frente de um rebanho precisa ter para poder, né, direcionar a sua igreja a Deus, né, até o arrebatamento dessa igreja. Um dos primeiros características é alimentar espiritualmente o rebanho. Você vai encontrar isso lá em João, no capítulo 21 e o versículo 17. O segundo característica é proteger o rebanho. Você vai encontrar em João 10 e 11, né? Dar a sua vida pelas ovelhas, né? O pastor deve proteger, mesmo que lhe custe a vida. Ele tem que guardar os crentes da verdadeira palavra, instruindo no caminho que é Cristo, para que nenhum deles se desvie deste caminho, protegendo dos hereges que estarão introduzidos dentro da igreja. E isso já vem desde o tempo de Paulo. Ser exemplo para a igreja. Um pastor, ele precisa ser o exemplo, ele precisa ser um espelho. Assim como o apóstolo Paulo fala numa das suas cartas, dizendo assim: sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então o pastor, ele precisa ser o exemplo da igreja para que todos os fiéis que ele conduz ande segundo o seu exemplo. Consolar e apoiar. O consolo é necessário dentro da igreja. Geralmente os crentes vão procurar consolo, vai procurar uma palavra de apoio, uma palavra de alegria, uma palavra para que ele possa sair de um pensamento negativo, de uma luta que está travada. Ele precisa do apoio do pastor. É o pastor que vai apoiar, é o pastor que vai consolar. Então ele precisa estar atento a essa característica. Você vai encontrar isso aí lá em Romanos, no capítulo 12, versículo 15. Lá você acha uma referência bíblica para um pastor que consola, para um pastor que apoia.
buscar a ovelha perdida. O pastor tem que estar atento em todo o rebanho, todas as ovelhas que está sobre a sua tutela, sobre o seu cuidado. E reparar naquela que dias não vem ao culto, dias que não aparece na igreja. Ele precisa ter o cuidado de ir atrás e buscar. Assim como está escrito em Lucas, no capítulo 10 e versículo 43, que o pastor deixou as 99 no aprisco e foi atrás daquela que se havia perdido. Então o pastor tem que estar atento ao seu rebanho, para que não perca nenhuma das suas ovelhas. Porque a Bíblia vai falar que dará conta diante de Deus do rebanho que pertence a Cristo. Não pertence a ele. É apenas um pastor contratado por Jesus Cristo para conduzir o seu rebanho à vida eterna. E servir humildemente. O pastor, ele não é o centro da atenção. Ele é o servo. Ele serve humildemente. Ele prega, ele serve a Santa Ceia, ele trabalha na área da arrecadação de alimento, ele está sempre servindo a igreja. Ele foi chamado para servir. A Bíblia vai falar que é para o aperfeiçoamento dos santos. Isso está lá em Efésios, no capítulo 4, versículo 12. Ali no versículo 11 vai falar os ministérios que Jesus colocou dentro da igreja. Um desses ministérios é pastor. E o pastor também trabalha para o aperfeiçoamento da igreja. Por isso que ele veio para servir em humildade. Característica é orar pela igreja, é orar pelos irmãos, é colocar eles em suas orações em todo o tempo. A Bíblia vai falar que a gente tem que orar mais pelo reino do céu, buscar a justiça de Deus. O pastor, ele tem que estar sempre buscando a justiça de Deus, porque as demais coisas você não acrescentada. Deus já sabe de tudo que nós precisamos nessa vida. E o pastor tem que estar atento a todo o rebanho, a cada um deles, orar e buscar a Deus em favor, para que acrescente a fé, para que cure os enfermos, para que batize com o Espírito Santo e com fogo, para que dê dons espirituais, para que a igreja seja repleta de dons espirituais. Esse é o serviço do pastor, uma dessas características. E principalmente, ensinar a palavra de Deus com sabedoria, ter conhecimento da palavra, buscar aprender, participar de estudos bíblicos, para poder ter para dar, ter para ensinar, ter para conduzir, mas sempre procurando o ensinamento bíblico, dentro da Bíblia, não extra-bíblica, mas sim bíblico, para que os santos, para que os irmãos consigam aprender como chegar ao céu através do ensinamento do pastor. O subtópico 2 desse primeiro tópico diz assim: depois da minha partida. Aqui o apóstolo Paulo está exortando a igreja a respeito das heresias que estão introduzidas dentro da igreja e que virão depois da sua partida. E aqui ele já alerta os irmãos para ficar atento a esses acontecimentos que vai acontecer dentro da igreja. Naquele tempo com uma roupagem, hoje as mesmas práticas com outra roupagem, que está no nosso meio. O apóstolo Paulo vai falar de muitos falsos ensinamentos dentro da igreja. Lá em Tito, no capítulo 1, versículo 11, o apóstolo Paulo vai dizer assim: é preciso fazê-lo calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, por torpe e ganância. Naquele tempo já existia esse conceito dentro da igreja. Hoje, você vê muitas denominações que pregam mais a favor de benefício próprio, por torpe e ganância, querendo só usufruir do dinheiro dos irmãos e deixa de pregar a verdadeira palavra. Esses são lobos devoradores que estão introduzidos no meio da igreja. E não só em várias denominações, ele se preocupa mais em prazer próprio do que pregar a verdadeira palavra para os crentes da nossa época. No livro do profeta Ezequiel, no capítulo 34, do versículo 2 ao 4, ali já tem uma profecia lá no Antigo Testamento, já prevendo esses últimos dias. Está escrito assim: filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos, não apacentarão os pastores as ovelhas? Comei a gordura, vestir-vos de lã e degolais o cevado, mas não apacentai as ovelhas. A fraca não fortaleces, a doente não curaste, e quebrada não ligaste. A desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscaste, mas
dominai sobre elas com rigor e dureza. Esses são os pastores de hoje. O que está acontecendo em várias denominações hoje. Estão aí. Então a nossa igreja chama em alerta para que nós possamos estudar essas lições, as 3 lições deste ano, nos alertando a respeito dessas heresias. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Então você vê que já estão introduzidos em nosso meio. Isso também vai ter lá em 2 Timóteo, no capítulo 2, versículos 16 a 18. Eles desviam da verdadeira palavra, né? Eles introduzem falsas doutrinas no meio da igreja. Né? Esses são os falsos mestres. E todo falso mestre também tem as suas características. A primeira é, distorcem a palavra de Deus. Você vai encontrar isso em Gálatas, no capítulo 1, versículo 7. Eles também procuram agradar os homens e não a Deus. Você vai encontrar isso em Gálatas, capítulo 1, versículo 10. Ele tem aparência de piedade, mas negam o poder de Deus. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 5. Né? Exploram com ganância, 2 Pedro 2 e 3. Essas são as características de um falso mestre, um falso pastor. Quando você estar de frente a um que tem essas características, foge dele. É um lobo devorador. Dividem o povo de Deus. Judas 1,19. Vamos ler Judas 1,19. São esses os que promovem divisões sensuais que não têm o Espírito. Está em nosso meio. Esses são os falsos mestres. Em cima de púlpito da igreja está cheio deles. Infelizmente. Mas é necessário que estejam lá. Isso aí é para se cumprir a palavra de Deus. Mas naquele dia Deus vai separar o joio do trigo. O Senhor Jesus vai agir naquele dia. Então esses são os falsos mestres. Esse é o terceiro. Agora, no segundo tópico dessa lição, está assim. O que é apologética? É uma pergunta. A gente vai saber a respeito de apologética agora. Apologia, uma palavra de resposta. Né? Isso aí no grego está apologia, né? Que é defesa, que é resposta. Né? É o seguinte, no contexto cristão, apologética refere-se à prática de defender-se. Defender a fé cristã de maneira racional, lógica e bíblica. Respondendo a objeções, refutando falsas crenças e apresentando argumentos que sustentam a verdade do Evangelho. Isso aí é o conceito de apologética, né? Que significa defesa ou resposta. Essa palavra apologia vai aparecer algumas vezes no Novo Testamento. Se eu não me engano, 8 vezes aparece Paulo se defendendo, né? Usando já a apologética. Pedro, no capítulo 3, versículo 15, também vai usar essa palavra de apologia, que é do grego. E para nós aqui é a defesa, é resposta à nossa fé verdadeira, tirando do nosso meio, em resposta bíblica, toda a heresia. O segundo tópico diz assim, aqui defesa Pedro se refere, é um versículo que está ali na primeira carta de Pedro, no capítulo 3, versículo 15. Ali Pedro vai se defender, e vai defender através da palavra de Deus, de algumas acusações que eles sofriam naquela época. E Pedro vai usar a palavra de Deus. Mencionado aqui, o versículo 3 e 15, antes santificai a Cristo como Senhor, em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Eles são acusados, ali são perseguidos, e Pedro toma a palavra e menciona essa palavra a respeito da esperança que está em Cristo, numa vida eterna. E o apóstolo Pedro vai usar a sua razão, e a razão que está escrita na Bíblia, para se defender, usar a apologia para se defender dos hereges que se encontravam naquele tempo. A esperança mencionada, a esperança está centrada na salvação em Cristo, na promessa da vida eterna e na vitória sobre o sofrimento. No contexto da carta, os cristãos estavam enfrentando perseguições, mesmo assim demonstravam confiança e paz, o que despertava curiosidade nos outros. Eles ficavam perplexos de ver a tranquilidade,
a paz, a alegria que eles tinham, mesmo sendo perseguidos, mesmo sendo assolados, mas mesmo assim, dentro desse contexto todo de perseguição, eles andavam em paz, andavam em alegria, tinham esperança de que o Senhor Jesus um dia vinha transformar suas vidas e levar para o céu. Essa é a nossa esperança. E o apóstolo Pedro está se defendendo aqui, usando essa esperança para se defender diante de todos aqueles que estão perseguindo. A defesa que Pedro menciona é explicar por que os cristãos têm essa esperança, mesmo em meio à dificuldade. A apologia aqui, o termo defesa, aqui a defesa não significa um confronto agressivo, não. Mas sim uma explicação lógica e convincente da fé, respondendo a perguntas ou acusações de maneira amorosa e fundamentada na palavra de Deus. Né? O apóstolo Pedro tinha muito conhecimento bíblico. Quando o Espírito Santo se manifesta no capítulo 2 de Atos, Pedro vai tomar a palavra e já vai levar todos que estavam ali a Joel, lá no capítulo 2, versículo 28, uma profecia que se cumpre ali no dia do Pentecostes. Então o apóstolo Pedro, já de conhecimento bíblico, vai explicar e se defender com clareza, com amor e com conhecimento bíblico. Ali, o ambiente ali era cultural. Os cristãos da época viviam em uma sociedade hostil e eram frequentemente incompreendidos ou acusados injustamente. A defesa era tanto uma resposta às acusações, quanto um testemunho do evangelho. Já servia para pregar, para evangelizar o povo. A palavra de Deus ali, usada pelo apóstolo Pedro em sua defesa, já era evangelizando a muitos. E Deus ali já operava maravilha no meio daquele povo. Pedro enfatizava que mesmo em um ambiente hostil, os cristãos devem responder com humildade, sem arrogância ou agressividade. Isso era o argumento de Pedro com amor. Né? A Bíblia diz que é tudo por amor. E Pedro, com amor, simplicidade, né, humildade, se defendia dos agressores da época. As ações devem estar em harmonia com a palavra. Uma vida íntegra fortalece a credibilidade da defesa. Então precisa estar centrado na palavra de Deus. O terceiro subtópico diz assim: por que devemos combater as heresias? O combater as heresias é tirar a igreja do Senhor Jesus Cristo daquilo que está escrito em Apocalipse. Lá no capítulo 3 de Apocalipse, você vai encontrar ali uma igreja chamada de Laodiceia. Ali entrou a frieza dentro da igreja. Eles todos estavam mornos diante de Deus. Não tinha mais atuação do Espírito Santo. Esse é um caminho que devemos combater e tirar a igreja do Senhor Jesus desse caminho e colocar ela fundamentada na palavra. O Senhor Jesus vai falar aqui que eis que estou à porta e bato, né? Quem ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Então você vê que a igreja, às vezes, ela se multiplica nas heresias e Jesus fica do lado de fora batendo na porta. Então a gente precisa ensinar a igreja a verdadeira palavra, combater essas heresias, que desvia o foco que é Cristo. Ali em Hebreus, no capítulo 12 e versículo 1, diz que a gente estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha e deixando todo o embaraço, porque esse embaraça os crentes, tira eles do foco. E o versículo 2 vai dizer assim: olhai firmemente para Jesus, autor e consumador da fé. Essa é o foco, é aonde devemos centrar a palavra de Deus e ensinar a igreja a entrar por esse caminho para poder chegar a Deus. Agora, as heresias veio para confundir a mente dos irmãos. Lá em 2 Timóteo, no capítulo 2, versículo 16 e 17, está assim, irmãos, ó. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Isso é no meio da igreja. Além disso, a linguagem deles corrói com câncer, entre os quais se inclui Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a fé de alguns. Então você vê que se nós não combater esses hereges, a igreja perde o foco que é Cristo e acabam perdendo a salvação. E a Bíblia vai falar
que o pastor que está na frente da igreja não perceber esses hereges, ele dará conta diante de Deus de todas essas ovelhas que se perderam. As heresias, irmãos, levam as pessoas a crerem em ensinos falsos que as afastam da verdade e do caminho da salvação. A verdade, a palavra de Deus, o ensino bíblico tem que estar presente na igreja. Pessoas que não sabem ler ou até mesmo não sabem escrever, mas aprendem ouvindo a palavra. Tornam-se pregadores do evangelho, eloquentes, somente em ouvir a palavra da verdade. Aquilo que é ensinado, a verdadeira palavra de Cristo. A instrução para que possam, um dia, quando partir desta terra, ir morar com o Senhor Jesus. Lá em 2 Pedro, no capítulo 2, versículo 1, diz assim, ó: haverá falsos mestres entre vocês. Eles introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Você vê que o negócio é grave. Heresia no meio da igreja é grave, muito grave. Então a gente tem que estar atento e pregar a verdadeira palavra. No terceiro tópico está assim: o que são heresias? Bom, a primeira parte diz assim: seitas e heresia, né? A gente vai ver agora a respeito de seitas e heresia. A palavra aireses, no Novo Testamento grego, é traduzida como seitas, né? Você vai encontrar isso em algumas passagens bíblicas. Atos 5:17, 15:5, 24:5, 28 e 22. Heresias, em 1 Coríntios 11:19, Gálatas 5:20, 2 Pedro 2:1. Eles vão tratar a respeito dessas heresias que estão no meio da igreja. E ela tem se intensificado nos dias de hoje, por causa dos meios de comunicações, que a tecnologia que cresceu muito, então está presente nos lares dos cristãos, através de um computador, através da televisão, principalmente através do celular, onde muitos dos nossos irmãos começam a ouvir pregações desses pregadores coach, que estão aí discernindo ou usando a palavra de Deus em benefício próprio, né? Usando textos fora de contexto para poder firmar pensamentos humanos. E a gente precisa muito ficar atento a essas coisas. Eu tenho ouvido no meio da igreja pessoas trazendo comentários que têm ouvido na internet, que é totalmente antibíblico. Na lição passada, eu até fiz um comentário a respeito de um coach que diz que o teu valor é o mesmo de Cristo. E não é. Não é o mesmo de Cristo. A Bíblia vai falar que somos enxertados. Somos ramos enxertados em Cristo. Mas estamos passivos a ser cortados e jogados ao fogo para ser queimado. Isso é o que esses pregadores coach estão pregando por aí. Agora, no capítulo 15, versículo 5 de João, do Evangelho de João, está escrito lá. Na última parte do versículo diz que sem Jesus vai dizer, sem mim, nada podereis fazer. Então, tudo está nas mãos do Senhor. A Bíblia vai falar que o valor supremo é em Cristo. Agora, para mim chegar até Ele, até a Deus, preciso renunciar-me a mim mesmo. Tomar a minha cruz cada dia e segui-lo. E essa determinação, ou seja, essa ordem imperativa de Cristo, de renúncia, significa que o pecado habita dentro de nós. Isso está escrito lá em Romanos, no capítulo 7, do versículo 14 a seguir. Até vejo as coisas que quero fazer e não faço, por causa do pecado que habita em mim. Então a renúncia é essencial para que eu possa alcançar a minha salvação. Então, tem que prestar atenção, muita atenção, e ensinar a igreja, principalmente nos cultos de ensino, escola bíblica dominical, para que nenhum deles se perca e passam a escutar ou ouvir esses cultos, a qual pregam um falso evangelho. Heresias, meus irmãos, é isso. Ó. São ensinamentos ou crenças que contradizem a doutrina fundamentais da fé cristã, conforme revelado na Bíblia. A palavra heresia deriva do grego airesis, que originalmente significa escolha ou facção, mas passou a se referir a divisões
ou desvio doutrinário dentro da igreja. Quando você vê uma divisão de igreja, onde um pastor ou um obreiro divide a igreja, e a igreja perde até 50% dos seus membros e vai para outra igreja, isso é facção, isso é divisão, isso é heresia. E a Bíblia deixa bem claro que o pecado de rebelião é o mesmo pecado de feitiçaria. Tem a mesma semelhança. Porque ele está tirando os crentes da verdadeira palavra e levando para ele a sua doutrina facciosa, né, herética, e aonde essas pessoas que não têm um conhecimento profundo, né, e que não se preocupam em aprender, vai lá perder as suas almas, né? E que Deus possa ter misericórdia de trazer de volta. Primeiro, heresia, ela distorce a verdade. Heresia deturpam a palavra de Deus, apresentando os ensinos que contradizem e alteram a mensagem do Evangelho. 2, causam divisão, né? Introduz confusão, ruptura na unidade da igreja. Se você ler lá em Tito, capítulo 3, versículo 10, você vai encontrar. Vamos ler lá. Diz assim aqui em Tito, no capítulo 3, versículo 10. Evita homens facciosos. Depois de admoestá-lo, primeira e segunda vez, pois sabe que tal pessoa está pervertida e vive pecando por si mesma, está condenada. Então você vê aqui no versículo 11 a conclusão dessa palavra. São facciosos. Eles têm os seus próprios pensamentos. Não ouve a verdadeira palavra que está sendo pregada na igreja. Não faz questão nenhuma de ouvir o verdadeiro evangelho, porque eles têm a mente cauterizadas e são facciosos. Oferece meios aparentes de sabedoria. Muitas vezes as heresias parecem atraentes, mas desviam as pessoas de Cristo. Você quer ver aonde? Colossenses, capítulo 2, versículo 8. Vamos ler. Em Colossenses, capítulo 2, versículo 8, diz assim: cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutileza, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo. A gente tem que estar com o nosso pensamento na palavra, pedir revelação da mesma a Deus, jejuar e orar, para podermos crescer no conhecimento. Procurar sempre conhecer a Deus e buscar sempre o conhecimento de Cristo nas Escrituras, para que Ele mesmo nos desvie desses falsos mestres, dessas heresias, porque os dias são maus e nós precisamos chegar a Deus. Lá em 2 Pedro 2:1 está assim, ó: haverá falsos mestres entre vocês, eles introduzirão secretamente heresias destruidoras. Olha aí, apóstolo Pedro, na segunda carta 2:1, né? Necessidade de discernimento. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas testem os espíritos para ver se eles são de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. 1 João, lá na primeira carta de João, no capítulo 4, versículo 1. Você precisa ter o discernimento do Espírito Santo. Busca discernimento. Esse discernimento você busca em oração. Deus não vai te deixar enganar. Ele vai te alertar, ele vai te mostrar o caminho que você deve tomar. Deus vai usar um dos seus profetas, Deus vai usar o pastor da igreja, Deus vai usar o vizinho do banco que está do teu lado. Deus vai usar, Ele mesmo vai falar com você, mas vai te dar discernimento, para que você não se perca. Porque o objetivo de Deus aqui é salvar a sua alma. Por isso que está escrito aqui, toda essa mensagem de livramento dessas heresias. A gente não pode estar acomodado, aceitando tudo que ouve. Não, tudo que a gente ouve tem que entrar em julgamento. Você precisa julgar você mesmo. E a melhor forma de julgar é através da palavra de Deus. Você tem que buscar dentro da palavra. Não existe explicação nenhuma. Se você começar a falar muito, explicar muito, sem base bíblica, você fica esperto. E quando usar uma base bíblica também, de texto fora de contexto, também analisa se tem fundamento. É aí que você vai ficar esperto para não se enganar. Existem alguns exemplos aqui de heresia. Por exemplo, a negação da divindade de Cristo.
Ensinar que Jesus não é Deus. Vai vendo. 2. O gnosticismo. A crença de que a salvação vem por meio de conhecimento secreto. Vai vendo. A negação da ressurreição corporal de Jesus, contradizendo a base da fé cristã. 1 Coríntios, no capítulo 15, do versículo 14 ao 17. Eu não vou ler, você lê lá, para você ficar por dentro. O pelagianismo, a ideia de que os humanos podem alcançar a salvação sem a graça divina. Cuidado, cuidado. Existem outras coisas que estão aí no nosso meio, que as pessoas estão pregando, que às vezes a gente nem pode falar aqui. Mas procura o seu pastor, se informar com ele, para que você não esteja se desviando da fé verdadeira que está aqui. Como identificar heresias? Verifique com a Bíblia, compare o ensino com a Escritura, e você vai achar lá em Atos capítulo 17, versículo 11. Vamos ler esse versículo. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas não eram de fato assim. Pegavam para eles, ensinavam a palavra, mas eles iam procurar na Bíblia para ver se tinha veracidade, se condizia com a palavra de Deus. É isso que devemos fazer. É a mesma coisa, não pode fugir disso. Agora tem gente aí pregando aí no meio da internet, igrejas que surgiram de todo tipo, que prioriza mais o bem material do que a salvação da alma. E coloca o bem material como um meio de ir para o céu. E não é isso. Quem salva é Cristo. Quem perdoa é Cristo. Quem lava a alma é o sangue de Jesus. Não é outro meio. Você não precisa pagar penitência de nada. Jesus já morreu em nosso lugar. Então agora, o que você precisa é se desviar dessas doutrinas diabólicas. Consulte a doutrina cristã. Avalie se o ensino está alinhado com os credos e as confissões históricas da fé. Precisa estar alinhado à palavra de Deus. Você não precisa fazer nada, basta ter fé. Crer num Deus poderoso. Lá em Efésios, no capítulo 11, versículo 6, diz assim: aquele que aproxima de Deus tem que crer que ele existe, porque ele é galardoador dos que os buscam. Então a palavra-chave aqui é crer. Precisa crer. Fé genuína. Você não precisa acrescentar nada, apenas crer em Deus. Observe os frutos. Para identificar uma heresia, tem que ver os frutos. Qual é os frutos? Verifique os resultados espirituais e morais do ensino. Vamos ler uma passagem um pouco longa, lá em Mateus, no capítulo 7, que é o sermão, é o capítulo final do Sermão da Montanha, que é o Senhor Jesus ensinando, do versículo 15 ao 20. Acautelai-vos dos falsos profetas, que vos apresentam disfarçados em ovelha, mas por dentro são lobos, devoradores, roubadores. Depende da sua tradução. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Observa, olha, porque a Bíblia vai ensinar, o apóstolo Paulo vai ensinar assim: sejam meus imitadores assim como eu sou de Cristo. Observa os frutos. Paulo tinha bons frutos. Observa o líder que você está seguindo, a igreja que você está, o quem você está servindo, se é a Deus ou se é o líder da sua igreja. Para que você examine as escrituras, para que você entre pelo caminho da verdade. A importância de combater heresias. As heresias são perigosas porque podem desviar as pessoas da salvação em Cristo, dividir a igreja, enfraquecer a sua missão, desonrar a Deus ao apresentar uma falsa visão dele. Cuidar com o profeta. Cuidado de ficar andando atrás de profecia. Você está lá dentro da sua igreja, você sai da sua igreja para ir para outra igreja por causa de um profeta. Você está alinhando a sua fé àquele profeta, sendo que você tem que alinhar a sua fé em Deus, não em profecia.
Dentro da sua igreja já está sendo revelado a palavra que é profética. Deus já está falando com você, não fica correndo atrás disso. Se você quer ouvir a Deus falar, ore, jejue, busque. Que no seu tempo Deus vai te exortar, vai te aliviar, vai te acariciar, vai te consolar, vai pôr o bálsamo sobre a sua cabeça. Mas não corre atrás, na onde? Não firme a sua fé em cantor evangélico, em profetas que estão por aí, mestres. Não, você tem que ouvir a palavra, mesmo dita por eles, mas alinhada com a Bíblia, com a palavra de Deus, para você ter a certeza que você está no caminho certo. Por isso, a igreja é chamada a preservar sã doutrina e combater heresia com firmeza, amor e verdade. Vamos lá em 2 Timóteo, no capítulo 4, do versículo 2 ao 4. Vamos ver o que está escrito lá. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercam-se-ão de mestres segundo a sua própria cobiça, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvido à verdade, entregando-se a fábulas. Palavras de Deus. Está ouvindo? É isso. A gente fica aqui na frente, aqui, ensinando a palavra, querendo que ela chegue no seu coração e não saia assim como sai do ouvido desse, mas que ela se alicerce, que ela fique gravada no seu coração, assim como o salmista Davi diz no Salmo 119, guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Aqui no segundo, que fala a herese no Novo Testamento, que é a heresia no Novo Testamento, no Novo Testamento, heresias são frequentemente mencionadas como falsos ensinos ou divisões doutrinárias, que ameaçam a pureza da fé cristã e a unidade da igreja. A palavra grega aireses aparece várias vezes indicando tanto facções dentro da igreja, quanto ensinos que desviam da verdade bíblica a seguir. Destacam-se as referências e exemplos de heresia no Novo Testamento. Então você vê que a preocupação dos apóstolos era contra isso, contra essas heresias. Tem algumas passagens bíblicas, eu queria mostrar. Uma que eu já mostrei, que está lá em 2 Timóteo, no capítulo 2, versículos 16 e 17. Eu vou ler ele novamente. Diz assim, ó, evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Quer dizer, cresce, falatório cresce, facção cresce dentro da igreja. Vai tomando partido e vai aumentando dentro da igreja, né? Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se inclui Himeneu e Fileto. No versículo 18 diz assim, esses desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a fé de alguns. Agora, veja, aqui já estão falando que Jesus já ressuscitou, agora não tem mais ressurreição, não tem mais nada. E alguns, com coceira no ouvido, ouviram e saíram com eles. Então você vê as heresias no Novo Testamento, elas estão afloradas. Na primeira carta de João, está escrito assim no versículo 18, já é a última hora. E como ouviste que vem o anticristo também agora, muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio, entretanto, não eram dos nossos, porque se tivesse sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles foram para o que ficasse. Manifesto que nenhum deles é dos nossos. Então você vê que essas heresias, esses anticristos, estavam no nosso meio. Estão no nosso meio. Pregam uma palavra que não condiz com a Bíblia. É extra-bíblico. E para isso, são as heresias que estão introduzidas no Novo Testamento. A Bíblia não deixa nada. Ela fala tanto a verdade como revela também os erros. Em Atos, no capítulo 24, versículo 14, diz assim, confesso, porém, que adoro a Deus de nossos antepassados como seguidor do caminho, a quem chamam de seita. Aqui os cristãos eram acusados de formar uma seita, mas Paulo defendia a autenticidade da fé em Cristo. O povo ali
que defendia a circuncisão, que trazia os costumes da lei, e os irmãos que agora foram circuncidados no coração através do sangue de Jesus Cristo, eram considerados como hereges no meio daquele povo. Aí o apóstolo Paulo vem defendê-los. E a gente, né, precisa estar com o nosso coração voltado a Deus, né? Em 1 Coríntios 19 diz assim, é necessário que haja divisões, heresias, entre vocês, para que se mostre quem são os aprovados. Paulo aponta que as divisões doutrinárias podem revelar quem permanece fiel à verdade. Então você vê que é necessário, às vezes vai ter uma divisão ali, os que permanecem são os fiéis. Isso é a Bíblia que está falando. Né? Assim, é necessário que haja divisões. E divisões aqui é heresia. Entre vocês, para que se mostre quem são os aprovados. Esse é o apóstolo Paulo. No Gálatas, capítulo 5, versículo 20, diz assim, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções. Isso é heresia. Está no nosso meio. Se você olhar 5,16 de Gálatas, você vai ver lá uma infinidade de heresia, que são as obras da carne. Heresias são listadas como obras da carne, sinalizando comportamentos que dividem a igreja e desviam da verdade. 2 Pedro 2,1, haverá falsos mestres de vocês, eles produzem secretamente as heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que o resgatou. Você vê que precisamos estar diligentes sempre, evitando essas heresias. O terceiro subtópico desse terceiro tópico diz assim, heresias de perdição. O escritor, o comentarista dessa lição, vai usar 2 Pedro capítulo 2, versículo 1, a qual nós já lemos aqui, para explicar esse terceiro tópico. Heresias de perdição. Heresias de perdição são ensinos falsos que levam as pessoas ao erro espiritual, afastando-a de Deus e colocando suas almas em risco de condenação eterna. Esse termo é baseado em 2 Pedro capítulo 2, versículo 1, onde Pedro alerta sobre os perigos desses falsos ensinamentos. Né? Tem tanta gente enganada, tem tanta gente trilhando um caminho que não vai chegar a Deus. Por isso que lá em Provérbios vai estar escrito assim, há um caminho que parece direito ao homem, mas são caminhos de morte. Então você vê que Deus vem alertando para a gente se aproximar dele, buscar a ele, com todo o nosso entendimento. Né? Porque caminhos tortuosos, filosofias humanas, está cheio. São muitas filosofias que não levam a Deus. O Senhor Jesus vai dizer assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai a não se for por mim. Então há aqui uma regra. Entrar pelo caminho de verdade, viver uma verdade, andar em verdade, de braços dados com o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Vivendo essa verdade, alcançaremos vida eterna com Ele e habitaremos com Deus nas suas mansões celestiais. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, também haverá entre vocês falsos mestres. Esses introduzirão heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Característica das heresias de perdição. Vamos lá? Primeiro, distorce a verdade do evangelho, né? Modificam, negam aspectos centrais da fé cristã, como a divindade de Cristo, a ressurreição ou a salvação pela graça. Alguns negam até a trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Observa 1 ou 2 versículos da Bíblia, fora do contexto, e diz que não existe a trindade. Precisamos afastar essa heresia do meio da nossa igreja. Negam o senhorio de Cristo. Isso está lá no versículo que lemos, que é 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1. Promove imoralidade e ganância. Muitas vezes estão associados à busca por lucro ou prática pecaminosa. Lá em 2 Pedro 2 e 3, movido pela ganância, ele explora vocês com histórias inventadas. Eu poderia falar algumas aqui. Inventa certas coisas para lucrar. Vende não sei o que vai trazer prosperidade. Faz assim que vai trazer lucro. Isso está cheio aí na internet. Mas isso aí leva à destruição. Tem consequências eternas. Essas heresias levam à perdição porque afastam as pessoas da verdadeira fé em Cristo e as conduzem ao engano. Veja bem, a pessoa dá lá o salário dele
e não consegue nada. O que acontece? Vai se desviar, vai blasfemar, vai dizer que Deus não está vendo, que Deus não fala, sendo que a palavra de Deus nunca pregou facilidade. A Bíblia diz assim, que no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. O salmista Davi vai dizer assim, ainda que eu passasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Aquele está sabendo, mesmo passando no vale da sombra da morte, que a presença de Deus é notória. Então saia dessas facilidades a qual estão distorcendo o evangelho. Essas heresias destroem, mata a sua fé. Salvação por obras ou legalismo. Dizem que a salvação depende de cumprir leis humanas, em vez da graça de Deus. Em Gálatas, no capítulo 1, versículo 6, está assim, ó. Então, abandonando aquele que os chamou pela graça de Cristo, voltando-se para outro evangelho, que é esses que estão aí na internet. Cuidado! A salvação é dom de Deus. Não vem de nós, para que ninguém se vanglorie. Não é das obras, para que ninguém se vanglorie. É de graça. Basta você crer. Renunciar esse teu eu. Deixar o fruto do Espírito nascer dentro de você e crescer. E a Bíblia fala que esse fruto permaneça, renunciando à carne, à obra da carne, não cumprindo nenhuma delas. A salvação é imediata. A salvação é de graça, é milésimo de segundo. Tem gente que nem tempo tem de renunciar, mas a intenção que está no coração dele leva ele ao céu. Por isso que lá no capítulo 4, e versículo 8 de 1 Pedro, por isso que lá no capítulo 4, versículo 8 de 1 Pedro, está escrito assim, ó. Acima de tudo, porém, tende amor intenso um para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecado. Triunfa no juízo. Se tem tempo, renuncia. Mas o teu coração tem que estar cheio de amor. Evite ensinos falsos. Romanos 16, 17. Capítulo 16, versículo 17 diz assim, rejeite claramente aquilo que contraria a sã doutrina, mas entre pela verdadeira palavra de Deus. Essa é uma aula introdutória, é a primeira aula da sequência de 13. Nas próximas aulas, a gente vamos aprofundar mais a respeito desse assunto. Aqui só foi uma introdução e vamos aprender separadamente a essa lição desse primeiro trimestre. Que todos os irmãos adquiram uma lição bíblica para acompanhar ou na tua igreja ou pelo canal e vamos nos livrar de certas coisas que está entrando na igreja, está no nosso meio, que é perigoso e pode ceifar a nossa fé. Amém, meus irmãos? Agora, se inscreva no canal, curte, comenta, né? Compartilha aí com seus vizinhos, com todos os seus conhecidos nas redes sociais, para que eles também possam ter acesso a essa palavra e nos ajude a divulgar o Evangelho, pregar a palavra de Deus. Você estará contribuindo para que a palavra de Deus seja ecoada nos 4 cantos da terra. Vamos evangelizar, apressar a vinda do Senhor. Nos ajude aí, compartilha, se inscreva no canal. Que Deus abençoe a cada um. Amém. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Jesus, por esta aula a qual Tu revelaste ao nosso coração. Abençoa todos os ouvintes dessa palavra, que eles possam também guardá-la em seus corações. Senhor da glória, abençoa todos nesse ano de 2025, que todos nós possamos estar preparados para o dia do arrebatamento, estar livre dessas heresias. Ó Deus, está com a Tua verdadeira palavra em nosso coração, firmada, escrita, ó Deus, gravada, para estarmos firme e constante na Tua presença. Abençoa cada aluno, cada professor, que vão ministrar essa palavra, Senhor Deus, neste domingo. Ajude, Deus, revela a Tua palavra, glorioso Deus. Assim eu te peço em nome de Jesus, para a glória do Seu nome. Amém.